Pessoal, neste bloco eu vou falar do item 2 e do item 3 de uma vez, tá? Então, só para não ficar assim, picando muito bloquinho. Deixa eu te explicar para vocês. Olha só. Vou voltar a frisar o que eu falei. Quem respondeu, não é? Respondeu o item 1 com base no artigo 144, produziu a resposta que todo mundo vai produzir. Então, eu vejo dois cenários para o padrão de resposta, tá? Então, ó, padrão de resposta. Vamos pensar aqui. Ó. A banca vai chamar de item 2.1, 2.2 e 2.3. Vai ser isso aqui que vai acontecer. Este daqui, que fala exatamente sobre o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública, é o artigo 144. Ou todo mundo vai tirar a mesma nota, todo mundo vai seguir aquela corrida de São Silvestre que segue todo mundo junto, tá certo? Ou a banca vai pedir um plus. Pode ser que lá no padrão ela faz isso, ela peça algo a mais. Esse a mais pode ser um exemplo, que é o que o Sebrasp costuma pedir, tá, gente? Eu não vou mentir, costuma acontecer bastante isso. Ou vai te pedir um segundo elemento institucional normativo, que pode ser, por exemplo, a missão da PF. Aqui ela vai deixar em aberto, tá bom? Aqui pode ser que ela seja exigente. Se ela pedir isso e você não tiver feito isso, eu vou dar uma dica. Eu ainda não vi o padrão, mas depois você acompanha meu vídeo sobre o padrão assim que eles publicarem. Você vai trabalhar com a ideia do EOU, não é? Olha, trabalhou-se um artigo 144 e falou dos valores. A banca não exigiu exemplo no item temático. Você pode trabalhar com essa ideia. Então, assim, de tentar desconstruir o padrão nesse sentido. Pode, tá bom? Quem colocou exemplo já vai embora, tá? Já vai se safar. Reexplicou esse artigo 144, já expliquei. Meus alunos sabem o que é desdobramento, né? Quando você explica e daqui a pouco você explica um pouco melhor, ou dando exemplos, ou citando um segundo artifício normativo, orientador, tá certo, daquela instituição, para que se possa concretizar aquela resposta. Então, ótimo. Mas eu acredito que quase ninguém, que a maioria vai tirar total no item 2.1. Quando chega no item 2.2, ainda assim, todo mundo vai junto. Porque o item 2.2 vai falar sobre observância de direitos. Ó, direitos estão previstos na Constituição Federal, tá certo? Para validar os atos praticados pela polícia. E continua falando da polícia de um modo geral. Eles ainda não tocam na Polícia Federal. Hoje não, mas se eu tocar, a banca vai entender que foi a título de exemplo, tá bom? Se você explicou em geral, depois colocou a Polícia Federal, vai entender que foi a título de exemplo, sem problema nenhum. Esses direitos, bom, vamos falar sobre este item aqui. Por exemplo, isso aqui é a redação número 15 do curso, tá? Daqui a pouco eu mostro, senão eu vou cortar aqui, vai sair a minha gravação. Aqui no finalzinho, como sempre, a gente está sempre batendo em direitos a serem respeitados, sempre que a gente pode. Então aqui vai falar, era um tema que tratava de uma nova forma de você combater a criminalidade, então via ações de inteligência. E aqui fala que as ações da Polícia Federal, e não só da Polícia Federal, como qualquer polícia, devem observância estrita aos princípios instituídos pela lei, não é, como a preservação da soberania nacional. Ó, a preservação da soberania nacional está lá no preâmbulo da Constituição. Defesa do Estado Democrático de Direito, preâmbulo da Constituição. Defesa da dignidade da pessoa humana, artigo 5º, preservação dos direitos e garantias individuais, quase a Constituição inteira. Então, quem tocou nesses elementos também vai junto, tá? A Juna coloquei um exemplo. Pode ser que aconteça a mesma coisa do 2.1, tá certo? Agora, gente, o diferencial vai ser o 2.3. O 2.3 vai separar quem vai e quem fica. Por quê? Porque o 2.3 vai falar sobre o desempenho da função de policial federal. Agora tá falando do desempenho individual, não é? De policial federal, tá certo? E o respeito aos direitos humanos como valor da polícia federal. Equivalia a 4.5. Vamos falar sobre este item. Há duas formas de você falar sobre este item. Você pode falar sobre o desempenho da função de policial no entendimento, na conduta do policial no seu dia a dia, que é o entendimento aos valores
de respeito à lei, de proteção aos direitos humanos, que está lá nos valores da Polícia Federal. Isso é norma institucional da PF, tá certo? Se você citou como exemplo, por exemplo, a conduta policial, não de respeito, por exemplo, aos direitos fundamentais do indiciado ou do suspeito, ótimo, muito bem. Você citou algum valor? Bacana. Então, por exemplo, a gente tinha até uma redação aqui prontinha nesse sentido. Que tá vendo aqui a redação 15, então a redação 14, ela trazia aqui, ó, salienta-se que a criminalização do abuso de autoridade, se você até tocou neste assunto, criminalizando o abuso de autoridade, ótimo. Então a gente até fez um bate-bola aqui entre situações de abuso de autoridade policial, que são mais comuns no ramo policial, e respeito aos direitos humanos. Então, ó, a decretação da prisão sem observância aos preceitos legais atenta contra o direito à liberdade. A exibição da imagem de pessoas presas é um abuso de autoridade e se contrapõe ao direito à intimidade e dignidade da pessoa humana. E o ato de invadir clandestinamente o imóvel alheio colide com a garantia da inviolabilidade do domicílio. Então veja que aqui nós já colocamos 3 exemplos prontos, tá? Então, se você partiu para isso, ótimo, porque era isso exatamente que eu acredito que vai vir no padrão, tá certo? Eu acredito que vai ser isso. Mas se você trabalhou esse aspecto conforme nossa redação número 11, que é a redação, quer ver, peraí, isso, do combate à violação de direitos humanos na era global, e a gente citou aqui, por exemplo, né, o papel da Polícia Federal quanto à preservação de direitos humanos e enfrentamento ao tráfico. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Se você, por exemplo, citou o desempenho do policial federal, por exemplo, da montagem dos seus inquéritos, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, no acolhimento a vítimas, né, que são, por exemplo, que exatamente são vítimas do tráfico de seres humanos, que são vítimas, por exemplo, de misoginia, que hoje é uma das atribuições da polícia, né, investigativa. Você citou, por exemplo, o combate ao crime, como exatamente os crimes que desrespeitam a pluralidade social, que é, por exemplo, o direito da mulher, que desrespeitam a dignidade da pessoa humana, que é o caso do tráfico de pessoas, o caso da pedofilia, por exemplo. Não é? Se você citou isso como exemplo também, certo? Também tá bacana, é o outro lado. O que vai acontecer é que o padrão vai considerar um dos lados, tá bom? Ele vai considerar um dos lados. E aí a gente tem que fazer constar, assim que for liberado o padrão de resposta, pedir a impugnação de parte daquilo ou acréscimo, a inclusão, pedir um aditivo. Você vai mandar suas respostas. Não é falar para a Júnia montar padrão para você, não. Eu explico com total calma depois como recorrer contra o padrão. Eu só trabalho na fase recursal, gente, dos recursos individuais, tá certo? Aqui eu ensino a fazer, eu mostro e tudo. Então, não perca o meu vídeo quando eu for falar do padrão de resposta, tá? Que vai ser muito importante para você salvar a sua redação no concurso, caso você tenha trabalhado bem, mas dado uma resposta um pouco diferente, tá bom? Boa sorte para você, felicidade a todos vocês, muito obrigada pela confiança. Mais uma vez, né, gente? Deu certo. Sim seja.